Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Jair na Lata. Bom, pessoal, estou vindo aqui para poder dar a resenha final sobre a reforma da Previdência. Então, o governo colocou aí os 12 principais pontos da proposta. Então, essas 12 propostas do governo nos colocam na posição de guardião daquelas leis que podem mudar e, infelizmente, ferrar com o trabalhador. Dentro dessas 12 propostas, fim do FGTS, para quem já está aposentado e continua trabalhando, no caso, perde os 40%, mas vai continuar pagando os 8% sem direito a nada. É isso aí. É um roubo. Praticamente fim do PIS. Porque, na verdade, eles querem que somente o trabalhador que ganha até um salário mínimo, R$ 998, tem acesso ao PIS. Olha só que coisa. Os caras são pilantra pra caramba. Os mais prejudicados, os idosos e as mulheres. Para com esse negócio de isonomia. Os idosos e as mulheres são os mais prejudicados. O idoso, o deficiente, o especial. A maioria deles pode ter que receber até R$ 400 por mês até os 69 anos. E o grande estratagema, que eles tentaram enganar a gente, mas só que não. Você tem que ler, você vai lendo, você vai raciocinando e dentro desse cognicismo você vai chegando a algumas conclusões. O estratagema da regra geral. Isso aí a gente vai explicar aqui. Se for para explicar tudo, vai ter um vídeo aqui de 2, 3 horas. Então não precisa disso. Eu vou fazer um resumão rápido para que a gente tenha um bom entendimento. Então, vamos lá. A proposta da reforma da Previdência entregue na manhã de hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, no caso 20 de fevereiro, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aquele que falou que o trabalhador pode trabalhar até os 80 anos, do DEM, o mesmo DEM do presidente do Senado, o mesmo DEM do Kim, esse Kim aí, Holiday, esses pilantrinhos aí, entendendo? Mesma turma dessa turminha aí. É abrangente e inclui trabalhos na iniciativa privada, servidores públicos, beneficiários da assistência social. O pacote prevê ainda medidas de combate a fraudes, fortalecimento da cobrança de dívida do INSS. Uai, gente, nada mais simples do que ir lá na Fiesp e na própria Febraban e cobrar deles quase R$ 1 trilhão que eles devem. Entendeu? Mentira. Eles devem muito e não pagam. Então, dentro das 12 propostas, um resumo sucinto, porque não dá para ficar falando muito. Minha página lá, Jair Eduardo de Lima, tem lá todas as explicações referentes às 12 regras. A primeira regra geral do INSS é a idade mínima e tempo de contribuição. Na verdade, aqui 62 anos mulheres, 65 anos homens. Com 20 anos de contribuição que eles querem. Hoje é 15, eles querem passar para 20. Tá entendendo? E, na verdade, a população mais pobre é que vai, infelizmente, sofrer com essa regra. Lembrando que a informalidade está muito grande. Informalidade significa que as pessoas não estão contribuindo. E lá na frente vai ter uma bolha social que vai levar a um holocausto social. Então, dentro da regra, a primeira dos 12 principais pontos da proposta significa que não foi votado, tá, gente? Isso vai ser elevado à votação. E aqueles que metem o pau no partido de esquerda é nós que estamos lá com Paulo Paim e companhia, Margarida Solomão, lutando. Tá entendendo? Então vamos lá. O primeiro ponto, então, é a regra geral do INSS, a idade mínima de tempo de contribuição. 62 mulheres, 65 homens. Aqui as mulheres já tomam aquela cacetada, de cara já sai tendo que trabalhar mais 5 anos. Lembrando que a população mais pobre que será, infelizmente, que irá sofrer. Dentro dessa primeira proposta, dessa primeira regra, tem que tomar cuidado com o pedágio. Então o pedágio que não é muito citado, a própria mídia esconde o pedágio, mas o pedágio é o perigo. E dentro dessa primeira regra do INSS, da idade mínima, tem um grande estratagema que é o gatilho. De 4 em 4 anos, através do IBGE, expectativa de vida, essa regra pode mudar.
Então, na verdade, a mulher não vai trabalhar 5 anos. Então, pedágio, 62, 67, até 70. Se a expectativa subir, só Deus sabe. Homens 75, 76. Aí entra naquilo que o Rodrigo Maia falou, que é assim com o Bolsonaro. Quem votou nele aí sabe muito bem disso. Tudo que a gente falava está sendo concretizado agora. E muitos estão com a boca fechada em acreditar num camarada igual esse. Então o povo agora vai sofrer por não ter pensado antes. A segunda regra do INSS é a transição do INSS. Estão previstas 3 regras de transição diferentes para quem pretendia se aposentar por tempo de contribuição pelo INSS. O segurado poderá optar pela forma que for mais vantajosa para ele, segundo o texto. A primeira delas é um sistema de pontos que soma a idade e o tempo de contribuição. Aí a pessoa tem que ver, hoje é 86,96. Se passar, se votar aí e passar, muda tudo. Vai ser só por idade. A segunda regra é a idade mínima pré-estabelecida, né? A pessoa atinge uma certa idade e pronto. Mas isso aí também pode mudar se a proposta deles passar. E a terceira regra prevista no texto é para quem está há 2 anos de cumprir o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria. Segundo a regra atual, é de 30 anos mulher, 35 homens. Eles poderão optar pela aposentadoria sem idade mínima, mas será aplicado o fator previdenciário, além de um pedágio de 50% do tempo que falta para cada um ano, mais 6 meses de trabalho. Certo? Vamos lá, já tem 6 minutos. Mas é informação boa. Não posso fazer nada. Muitas pessoas se criticam em ir na leitura. Tá aí na internet, tem tudo, mas vamos ver aqui se a gente pode acelerar. Terceira regra, aposentadoria do trabalhador rural. Nossa, mãe. Crime. Os trabalhadores rurais que hoje têm regra diferenciada passam a ter idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, uma isonomia para homens e mulheres. 60 anos lá no campo. Eles vão aplicar pedágio para esse pessoal. Quero ver pegar na enxada. 65, 70 anos. 60 anos a coluna já arrebentada. Trabalhando no campo. Sofrendo bombardeio de alguns governos aí, ó, da extrema direita. Tipo lá no Paraná. Que quer acabar com a agricultura familiar, que é um ganho que esse pessoal vai ter. Um ganho que eles conseguiram subir, conseguiram aumentar suas vendas, até aumentar o maquinário com o governo Lula. E não adianta reclamar. Foi o governo Lula que deu, junto com a Dilma, que deu sobrevida para esse pessoal do campo. E agora eles querem arrebentar o pessoal do campo. Lembrando, olha só, o governo também quer passar a exigir 20 anos de contribuição dos trabalhadores rurais. Hoje existe um tempo mínimo de atividade rural que é de 15 anos. Outra novidade que passa a ser exigida no valor do mínimo anual de contribuição previdenciária do grupo familiar de R$600. Quer dizer, cada grupo, cada família rural terá que depositar por ano R$600 para o INSS. Hoje não existe essa cobrança. Lembrando que em 2003 o Lula mandou só o pessoal colocar a mão, abrir a mão, ver os calos, que estava aposentado com um salário mínimo. Então essa aqui é a terceira regra, que infelizmente os ruralistas vão entrar pelo cano. Infelizmente. E os grandes produtores estão batendo palma por isso. A bancada ruralista, a bancada do boi, da bala, da Bíblia, o Centrão, é todo esse turma aí que está contra esse pessoal. E eles param de plantar lá, a cidade passa fome. Então vamos lá. A regra do cálculo dos beneficiários. Essa quarta regra aqui é complicada, tem que ler. Ela sai de uma perspectiva de 60% de média de salário de contribuição. E lembrando que 40 anos de contribuição para ter direito a 100% do valor. Isso aqui tem que sentar, ler direitinho, mas isso aqui já está bem explicado. Não adianta. Tá entendendo? Essa regra de cálculo do benefício do INSS, ela já parte de uma média de 60%. 40 anos para poder ter direito a 100%. Mas esses 40 anos vai para 45, 50 anos. Lembra disso. Pedágio. Lembra. Não esquece. Tá entendendo? E esse 60% aqui vai estar atrelado a alguns fatores aí. Tá entendendo?
Você pode ter tempo, você pode não ter o tempo completo, aí sabe que você pode aposentar. Em vez de você ganhar um exemplo, estou dando um exemplo. Um exemplo, o salário mínimo você vai ganhar abaixo do salário mínimo. Olha só que crime. E por aí vai. Ou se você ganha 1.500, você vai ganhar 1.200, 1.100, dentro dessa regra deles. Isso aqui é a quarta regra. Tem que ler e reler. E entender. Por alto é isso. Para os demais, avalia o economista, não deve haver tanta mudança em relação ao fator previdenciário, que já exige mais ou menos 40 anos para dar 100% em média. Para eles é isso aí. Para nós é 40 anos, para eles é 20, 25 anos. E quem paga é nós. As alíquotas de contribuição. Isso aqui é uma coisa importantíssima, mas essas alíquotas de contribuição, que é a quinta regra, ela vai atacar diretamente o funcionalismo público. Diretamente. Para nós aí fica uma alíquota de 8% ou 11%. Hoje a contribuição do INSS paga algo entre 8% e 11% de todo o salário, a depender do nível de rendimento. Então a maioria do trabalhador paga entre 8% e 11%. Aí quando você vai lá para o funcionalismo público, aí tem aí 11,68%, que pode chegar até 17%, tá? Pela conta deles aqui, pode chegar até 17%. Essa quinta regra, que é a alíquota de contribuição, quem vai sofrer é o funcionalismo público. Muitos deles ajudaram esse camarada aí a ganhar a eleição, o Zé Laranja. O Zé Laranja ganhou a eleição com muito desses. Então, vão pagar caro. Vão pagar muito caro. A sexta regra, servidores públicos, que está aqui dentro também. A idade mínima de aposentadoria dos funcionários públicos sobe de 55 anos para mulheres e 60 para homens, para 62 e 65. Né? E as mesmas valem para os trabalhadores do setor privado. O tempo mínimo de contribuição passa de 35 para homens e 30 para mulheres para 25 anos, com a exigência de 10 anos de serviço público e 5 anos de tempo de cargo em vigor. Para as mulheres, a soma da idade e tempo de contribuição sobe gradativamente, 86 em 2019, 100 em 2033, enquanto para os homens os pontos evoluem de 96 em 2019, 105 para 2028. Então, isso aqui é a regra do servidor público. Isso aqui pode mudar muita coisa. Vai haver muita pressão em cima disso aqui e infelizmente, eles vão ter que se armarem para ir contra o inimigo que uma maioria colocou eles lá dentro. Isso aqui também tem que ler direitinho. Essa é a sexta regra, servidores públicos. A sétima regra vale para professores, policiais e agentes penitenciários. Está entendendo? Então, o que a proposta prevê de 60 anos de idade, 30 anos de contribuição para ambos, além de 10 anos de serviço público e pelo menos 5 anos no cargo. O governo propõe ainda a idade mínima de 55 anos para homens e mulheres que são policiais civis e federais, além de agentes penitenciários. A proposta também exige 30 anos de contribuição para homens e 25 anos para as mulheres. Policiais civis e federais não têm, de acordo com a regra atual, a idade mínima ainda. Vai ser discutido. Os agentes penitenciários, na forma como funciona hoje, estão sujeitos à regra geral da aposentadoria. Então, os agentes penitenciários ainda devem mudar alguma coisa. Então é isso aí. Professores vão ter que trabalhar mais, policiais, agente penitenciário também deve ter que trabalhar mais, mas aí fica aí um regime diferenciado. Cabe também cada um pegar aqui e ler direitinho, porque não foi votado. Então, se não foi votado, pode mudar alguma coisa. Tem que ser pessimista. Se for, pode mudar para pior. Mas esse pessoal tem poder de voto. E tendo poder de voto, igual o povo tem. O maior poder de voto está nessa inércia aí. E quer criticar partido de esquerda. Não pode. A oitava regra é a pensão por morte. Outro crime. A proposta iguala às regras de serviço público e privado. O benefício passa a ser de 60% do teto do INSS, com mais de 10% por dependente adicional, até atingir o valor do teto, que hoje é de R$ 5.839,45. Isso aí está longe da gente. O que eles querem com essa proposta aqui
que é a pensão por morte, o que eu queria é igualar os militares, a outros setores, executivo, legislativo, judiciário. Se eu morro, a minha esposa vai receber o meu pagamento. O que acontece? Ela só vai ter direito a 50%. E para cada filho que tiver, 10%. Quer dizer, eu morro, 60% fica para ela. Para cada filho, 10%. Se tiver 4 filhos, 100%. Olha que crime. Se você tiver 3 filhos, fica 90%. O governo come 10%. Esses pilantras aí. Então, é por aí. É um crime. Enquanto os militares, vou dar mais um exemplo. O coronel morreu em 1989. A esposa dele morreu em 1990. Os filhos hoje estão grandes, estão recebendo até hoje. Ninguém vai querer mudar a pensão por morte dos militares, que é um crime. O governo gasta muito dinheiro com isso. Muito, mas muito dinheiro com a pensão dos militares. E do executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é deficitário. O judiciário brasileiro ele é classista, partidário. O judiciário brasileiro consome uma grana de valor imensurável. O que o judiciário brasileiro faz? Ferra pobre, negro, pobre branco, índio. O judiciário brasileiro ele é uma das cascas que deveria ser combatida. E o próprio povo brasileiro deveria forçar a barra para poder mudar as regras do executivo, legislativo, judiciário, principalmente do judiciário do legislativo. Entendeu? Porque senão vai ficar isso aí que está aí. A mudança é particularmente dura com os beneficiários do regime próprio, que hoje recebe 100% do benefício, até o teto do INSS mais 70% que superar esse teto. Como eu te falei, executivo, legislativo, judiciário, exército, marinha, aeronáutica, entendo isso aí. O regime próprio. A regra vigente hoje é de que as pensões devem equivaler a 100% da remuneração usada com base no cálculo, respeitando o teto do INSS. A gente jamais vai chegar no teto, isso aí é só para eles lá que ganham muito. Regra 9. Já tem 17 minutos. Assistência social e abono salarial. Pago hoje aqueles com mais de 65 anos em situação de miserabilidade, com a renda familiar per capita de 1/4 de salário mínimo. E a deficientes. O benefício de prestação continuada, o BPC, teve as regras mantidas para esse último grupo e modificada para os idosos. Um crime. Crime. Olha o Chile. A nossa reforma aqui está sendo copiada do Chile. Armínio Fraga, guru econômico do AES, que agora está trabalhando com o Guedes, junto com esse camarada aí, o Zé Laranja do Bolsonaro. Esses caras odeiam a pobre, eles têm asco a pobre. Então, uma maldade com o idoso, com os deficientes, com as crianças especiais, com as pessoas especiais. Eles podem ganhar até R$400 até 69 anos, a partir de 70 anos, um salário mínimo, porque qualquer uma pessoa que não tenha contribuído nada está na Constituição, a partir de 70 anos tem direito a um salário mínimo. E eles querem pagar R$400 para essas pessoas que têm que comprar remédio, difícil locomoção, R$400 até 69 anos, 11 meses, 30 dias com mês de 31. Crime. É um crime. A mudança é particularmente dura com os beneficiários do regime próprio, que hoje recebe 100% do benefício, até o teto do INSS mais 70% que superar esse teto. Bom, eu fiz uma confusãozinha aqui. Tá entendendo? Mas a assistência social e o abono salarial é uma maldade com esse grupo que eu acabei de falar aqui agora. Para essas pessoas, o benefício passa a ser fásico. Para quem tem a partir de 60 anos, o pagamento será de R$400. Para quem tem mais de 70 anos, um salário mínimo. Um crime. Olha aqui, a medida trará uma economia de 182 bilhões, 200 milhões em 10 anos. Dá uma média de 18 bilhões e 200 bilhões por ano. Para quê? Para aumentar o salário do juiz 6 mil?
Executivo, legislativo, judiciário, dessa turma toda que não faz nada. Então você mata quem precisa para poder ajudar esses camaradas. Andar de pastinha para lá e para cá que não fazem nada. Um judiciário caduco, um executivo que Deus que me perdoe, está aí cheio de gente ignorante. Um legislativo onde a maioria dos deputados, infelizmente, não sabe nem abrir a boca. É isso aí. 182 bilhões do suor e do sofrimento do povo. Uma maldade, um crime. Esses caras deveriam ser presos. Rodrigo Maia, essa bancada aí do PSL, MDB, PSDB, PHS, PSC, que se dizem ser cristão, PR, que se dizem ser cristão, e PRB, junto com Solidariedade do Paulinho da Força. Que Deus me perdoe. Jamais foi partido de trabalhador. Sempre atrelado ao PSDB. Entendeu? Então aí, tá aí. Outro crime. Então vamos à 10ª regra. A 10ª regra é a opção de capitalização para os novos segurados. Essa 10ª regra aqui de opção de capitalização para os novos segurados é simples de explicar. Por quê? A capitalização ela vem através dos bancos. Então o governo, que é apoiado pela Febraban, Itaú, Bradesco, tem que falar o que é Santander e outros bancos por aí, até mesmo banco estrangeiro, como Santander é espanhol, eles vão chegar nas empresas e vão falar assim, vai fazer um acordo com o patrão e vão lá tentar colocar a carta deles para os trabalhadores que trabalham lá. Você está entendendo? Fazer o regime de capitalização com eles. Eles vão segurar esse dinheiro aí por até 50 anos, de 40 a 50 anos, 40 anos quase impossível, e vão trabalhar com esse dinheiro durante esse tempo todo. Aí eu faço a pergunta para você. Quem te garante que esses bancos vão estar abertos daqui a 30 anos, 20 anos? Quem acredita em banqueiro? Banqueiro só pensa em dinheiro, a maioria deles são pilantras. Então o dinheiro ficaria empacado nessa capitalização, já que a Febraban, esses bancos estão apoiando esse desgoverno aí. Eles apoiavam o Alckmin, deram um pedalo Robinho no Alckmin, todo mundo sabe disso com Dória, e apoiaram o Bolsonaro. É muito mais fácil apoiar um camarada que não pensa, um camarada que não tem um raciocínio lógico de economia nem de social, do que apoiar um partido de esquerda que sabe muito bem trabalhar com o social. Então os bancos daí, doido para pegar essa fatia, manipulando a mídia, comprando a mídia. Os bancos compram a mídia como, gente? Com propaganda. Eles compram lá uma página. Eles compram uma página do jornal no domingo, no sábado, paga aí uma bagatela gigantesca. Então, é dessa maneira que eles compram apoio. E eles estão por trás disso tudo aí. Porque o maior beneficiário da reforma da Previdência é os bancos. Porque o governo vai chorar daqui 2, 3 anos que está deficitário. Isso aí é um sofisma. Daqui a pouco eles vão falar que está deficitário. Vão querer acabar com tudo. Vão querer deixar o trabalhador sem nada. Então, todos aqueles que criticam os partidos de esquerda deveriam colocar uma coisinha na cabeça. Todas as leis trabalhistas são ideologia de esquerda. Então, você vai chegar lá no seu patrão, vai falar com ele que você quer se adiantar. Você vai pegar a sua carteira verde e amarela e já quer que ela comece amanhã. E eu acho isso uma coisa lícita.